Olá, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Estamos aqui hoje, dia 29 do mês de setembro do ano de 2020, finalzinho do mês de setembro. Estamos cumprindo a nossa 9ª semana de atividades não presenciais. Eu espero que vocês estejam bem, que as famílias estejam todas bem, né? E que tudo corra bem, que a gente consiga aí fechar esse ano, apesar das adversidades que a gente teve durante o ano, mas que a gente possa fechar esse ano com um saldo positivo. E para que esse saldo seja positivo, é interessante que a gente se dedique às nossas atividades não presenciais. As pessoas que têm possibilidade de estar realizando as atividades, que realizem com empenho, né, que busquem fazer o melhor, porque é desta forma que todos estamos fazendo. Nós aqui da equipe escolar, da equipe da Escola Municipal Professor Irineu Leister, estamos todos nos empenhando, dando o máximo de nós e fazendo de tudo para ofertar sempre o melhor para vocês. Então, eu espero que vocês consigam aproveitar aí a nossa dedicação, nosso carinho, o nosso amor e consigam aprender, ok? Vamos lá. EMAI, que é o livro de matemática que nós estamos trabalhando essa semana, páginas 56, 57, 63 e 64. Meu nome é professora Cláudia, como já disse, fazemos parte da equipe Professor Irineu Leister. Essa atividade, gente, eu achei bem interessante. Então, nessa atividade, lá na página 56 de vocês, é para vocês resolverem as situações, problemas que aparecem aí. Mas a pessoa que fez o livro, que fez as atividades, que organizou as atividades, ela pensou assim: eu vou dar para as crianças um caminho, né, como se fosse um roteiro, para que ele possa resolver a situação, problema, e aí para que ele tenha a oportunidade também de saber, de pensar se essa resolução está correta ou não. Então aí ele fez aqui um roteirinho para que você realize as suas situações problema. E não vale só para essa situação problema, mas qualquer situação problema que você for realizar, se você fizer esse passo a passo, você vai ter mais chance de ter sucesso. Então, olha, a primeira coisa que eu preciso perceber, quais são as informações apresentadas? Então, do que se trata essa situação problema? Né? Do que está falando? Então, eu preciso pensar sobre isso. Não é apenas ler e já tentar resolver, mas do que se trata? Então, eu reflito sobre o que é que está acontecendo. É uma situação onde eu vou tirar alguma coisa de alguma coisa que eu tinha? É uma situação onde eu vou acrescentar algo a algo que eu tinha? É uma situação onde eu vou pegar aquilo que eu tenho, vou dividir em partes? É uma situação onde eu vou pegar várias partes e vou juntar e vou formar um todo, e aí eu preciso saber qual é esse todo. Então eu preciso pensar em que situação é essa, né? Quais as informações apresentadas, o que está pedindo para ser feito. A segunda questão, essa é a primeira pergunta que está aqui. A segunda questão diz assim: qual a pergunta a ser respondida? Isso aqui é importante. Por quê? Porque tem gente que se mata de fazer conta e quando chega no final, às vezes responde de forma errada, né? Porque não sabe qual é a resposta, porque às vezes fez 3, 4 contas lá para resolver a situação, problema, e não sabe onde está a resposta. Então é importante eu saber qual é a pergunta. Que é que quem fez a situação problema está querendo saber se eu sei. O que está perguntando para mim? Eu preciso saber isso. Se eu não sei o que é que está perguntando, como é que eu vou dar a resposta correta? Certo? Concordam comigo? Faz sentido isso para vocês? Olha lá, a outra questão é assim, ó, pergunta para vocês assim:
como pode ser encontrada essa solução? Então, a questão de encontrar a solução, a professora já falou várias vezes para vocês, eu costumo dizer para todos os meus alunos, o seguinte: se eu estou em um lugar e peço para você chegar em determinado lugar, então um vai resolver ir por um caminho, o caminho A, o outro vai resolver pelo caminho B, o outro vai resolver ir pelo caminho C. Por quê? Porque aquele caminho, naquele momento, parece mais apropriado para aquela pessoa que escolhe. Então, nós fazemos escolhas. Então, a maioria das situações problema, eu tenho como escolher como é que eu vou resolver, como é que eu vou encontrar essa solução. Eu vou ter aí pelo menos duas formas de resolver aquela situação problema. Eu não preciso encontrar uma forma e ser só aquela forma. Então, o que é isso? É o aluno que me pergunta assim, professor, é de mais ou é de menos, a situação problema. Então, na sala de aula, eu costumava mostrar para as crianças que uma situação problema pode ser resolvida. Às vezes, a situação problema pode ser resolvida tanto com uma adição quanto com uma subtração, com uma multiplicação ou com um desenho, E aí fica complicado eu dizer para você se é de mais ou se é de menos. Então, você precisa perceber quais são as formas que eu tenho para solucionar essa situação problema. E dessas formas que eu conheço, qual é aquela que eu me identifico mais, que eu sinto menos dificuldade, que eu consigo realizar e aí a situação problema dá certo, e aí eu vou criando mais, eu vou conhecendo mais, vou aprendendo mais e vou criando mais confiança para realizar as próximas situações problema. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer, saber o que é que eu considero mais fácil e o que é que eu considero mais difícil, tá bom? A terceira e a última questão é para vocês pensarem, refletirem também como podemos saber se a solução está correta. Existe alguma forma de eu saber que essa minha resposta é a resposta correta? Se eu estou fazendo uma multiplicação, de repente, a operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, se eu realizo a multiplicação para responder a minha situação problema, eu posso, de repente, utilizar uma divisão para eu conferir se a minha situação problema está certa ou se está errado. Se eu, por exemplo, utilizo uma subtração para resolver a situação problema, eu posso usar a conta contrária, que é a adição, para dizer se aquela minha resposta está certa ou está errada. Então, a matemática é legal porque a maioria das coisas eu mesmo consigo dizer se está certo ou se está errado. A grande maioria das atividades. Por quê? Porque a matemática, ela é lógica, Então, ela tem uma resposta que é aquela resposta correta. Então, é lógica. Então, tem como eu saber se está certo ou não, tá bom? Então, eu vou responder aí, eu vou ler com atenção, tentar seguir o passo a passo aí de cima da resolução das situações problema e vou fazer, tá? Se vocês acharem que esse espaço é muito pequeno, vocês podem fazer uma folha à parte e depois, na hora de mandar para o professor, vocês fotografam ou de repente colam aí no caderno, no livro de atividades, essa folha, tá bom? Então, façam aí a situação problema A, a B, a C, a D, a E e a F, ok? Lá na página 63, nós vamos ter, a gente também está trabalhando com o número fracionário. Só para que a gente relembre, o número fracionário é aquele número, gente, que ele surge de partes de um inteiro.
eu tenho um chocolate inteiro que a mamãe comprou para mim e eu fui lá e eu não quero comer esse chocolate tudo de uma vez. Então, eu fui lá e dividi o meu chocolate em 4 pedacinhos iguais, tá, gente? Aqui não tá muito igual, né? Mas são 4 pedacinhos iguais. E aí, eu digo, né, se eu quero comer só um pedacinho do meu chocolate, 2 pedacinhos do meu chocolate, quanto é que eu quero comer do meu chocolate? Só que se eu dividir ele em 4 partes, cada pedacinho vai ser a 4ª parte do meu chocolate. Ou seja, vai ser 1/4 do meu chocolate. E aí, se eu comer 2 pedacinhos, eu vou estar comendo 1/4 mais 1/4, que é igual a 2/4 do meu chocolate, né? Então, eu preciso ter essa percepção. O número fracionário, ele surge de partes de um inteiro. Quando eu estou trabalhando com partes de um inteiro. É só chocolate, professor? É só figura que eu posso dividir assim? Não. Eu posso dividir frutas, eu posso dividir quantidades dessa forma, pensando sempre que a minha quantidade total é a minha quantidade inteira. Se eu dividir essa quantidade total em partes, cada parte, né, daquele meu inteiro que eu dividi equivale a, se eu dividir em 5 partes, cada parte ele vai equivaler a 1/5. Se eu dividir em 10 partes, cada parte vai equivaler a 1/10, tá? Eu posso dividir alimentos dessa forma, posso dividir um certo número de pessoas dessa forma, né? Então, tudo vai de eu ter essa compreensão que eu tenho um número que é o meu total, e dentro desse total eu vou ter as partes. Quantas partes? Não sei, isso aí é comigo. Eu vou pensar em quantas partes eu divido o meu inteiro, tá bom? Certo? Então vamos lá. A professora Adriana escreveu na lousa 2/5 e 3/5. Ela fez perguntas que você vai responder. Como podemos ler cada uma dessas escritas? Então vocês vão escrever aqui como é que você faz a leitura desses números aí. Letra B. O que você prefere ganhar? 2/5 partes de um chocolate ou 3/5 partes de um chocolate? Por quê? Olha lá, gente, o número fracionário, ele às vezes engana a gente. Aquele número que é maior, que parece ser maior, talvez nos dê menos quantidades aí de coisas que eu quero. Vamos pensar? Então, se eu dividir o meu chocolate, peguei um chocolate, o mesmo chocolate, tá? E dividi ele em 5 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, ficou um pedação aqui. Preciso aprender a dividir direito. Tá feia a minha divisão. Deixa eu dividir aqui direitinho. Melhor. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não tá direitinho do mesmo tamanho, mas era para estar do mesmo tamanho, tá? Então, nesse aqui, tá dizendo que eu comi quantos pedaços? Olha lá. Eu dividi o inteiro em 5 pedaços, já dividi o meu inteiro em 5 pedaços e comi 2 pedacinhos. Então, comi 2/5. E esse aqui tá dizendo que eu dividi o meu inteiro em quantos pedaços, turminha? Olha o meu denominador. Quantos pedaços? Isso, 5 pedaços. Muito bem, vocês estão ficando feras na fração. 1, 2,
3, 4, 5. Quantos pedacinhos eu comi aqui? Ó, tá dizendo que eu comi 3 pedacinhos. 1, 2, 3. Quantos pedaços eu comi? Nesse aqui eu comi 2 de 5 pedaços. E nesse aqui eu comi 3 de 5 pedaços também. Então, aonde eu comi mais? Eu comi mais em 2/5 ou eu comi mais em 3/5? E depois me pergunta, que número é maior? 2/5 ou 3/5? Que número representa a maior quantidade? E aí, ela pede para pensar novamente. Depois ela escreveu 1/2, 1/2, e 1/3, 1/3. Como você lê cada uma das escritas? Então, aqui 1/2 e aqui 1/3. O que você prefere ganhar, 1/2 ou 1/3 de um chocolate? Por quê? Então, aqui é aquilo que eu falei. Às vezes, o número, ele engana a gente. Vamos pensar? Olha lá. Se eu falar para você que eu dividi o meu chocolate em 1/2, olha o que eu fiz. Eu peguei o meu chocolate. Olha, eu vou fazer aqui embaixo. Melhor, porque daí eu não atrapalho. Depois eu não preciso apagar para fazer a correção lá em cima. Ó, fiz lá, ó. Peguei o meu chocolate e tá dizendo que é para eu dividir em quantas partes? Qual é o meu denominador? O denominador é o 2. Então, em quantas partes eu vou dividir o chocolate? Isso mesmo, turminha, em 2 partes iguais. E esse aqui está dizendo que eu peguei o mesmo chocolate, só que eu não dividi em 2 partes. Eu dividi esse chocolate em 3 pedaços. O mesmo, hein? Peguei um pedacinho aqui, um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Então, nesse aqui, eu não tenho, eu vou ter, desculpa, 3 partes de um inteiro. Aqui está dizendo que eu comi quantas partes dessas 2 partes que eu dividi? Está dizendo que eu vou comer uma parte, ou seja, peguei o chocolate e dividi ele em 2. Comi a metade e deixei a outra metade. E aqui no 1/3, o número parece ser maior, não parece? 1/3. 1/2, eu acho que 1/3 parece que, né? Pela lógica, 1/3 é maior. Mas vamos ver aqui, gente, olha. Quando eu falo que eu dividi 1/3 o chocolate em 3 pedaços, quer dizer que os meus pedaços vão ficar menores, certo? Não é menor? Olha se eu comparar aqui, ó. Olha o pedaço que é 1/2. 1/2 é metade do meu chocolate. Olha o pedaço que é 1/3. 1/3 é o meu chocolate dividido em 3 pedaços. E aí eu pego uma. Tá vendo? Então, qual é o número maior, que representa a quantidade maior? É 1/2 ou 1/3? 1/2 é maior, né? Olha lá, ó, 1/2 é maior do que 1/3. Vocês estão percebendo isso? Então, tá. Então, aí vocês respondem as questões aí. Se ficar dúvidas, vocês procuram a professora de vocês. Daqui a pouquinho não, eu vou terminar aqui a página 64, que só falta mais um, né? Vamos lá então para a página 64. Então, na página 64, recorte as 7 figuras circulares do anexo 5 da atividade. Vamos imaginar que elas representem discos de pizzas que foram divididos em partes iguais. Escreva em cada uma das partes uma fração para representá-la. Depois recorte as partes. Então, vai ter que pegar o anexo 5 lá do seu livro para você poder fazer essa atividade, tá bom? Escreva em cada uma das partes uma fração para representá-la. Depois, recorte as partes. Então, você vai recortar os pedaços, tá? Por quê? Porque é justamente para você ter... Lembra que eu falei que quando
a gente está aprendendo fração, a gente ainda não tem bem desenvolvida essa questão de saber aquilo que é abstrato. O que é o abstrato? Abstrato é assim, ó, eu vejo e imagino, mas é diferente eu ver o que está aqui e eu pegar a minha tesoura e cortar e ver como é que ficou. É diferente, ele vai ter um outro efeito para mim, que estou aprendendo, tá bom? Então, a professora que já é adulta, né, que já tem o cérebro da professora todo formadinho, é mais fácil de eu abstrair do que vocês. Então, vocês, o cérebro de vocês ainda está em formação. Tem coisas que vocês ainda não conseguem fazer da mesma forma que um adulto faz. Então, essa atividade de você recortar, de você manipular, de você pegar, vai te ajudar, tá bom? Aí, na atividade número 2, diz assim: comparando esses pedaços, complete as escritas abaixo com um dos sinais. Maior que é esse sinal virado, com a boquinha virado para o número que eu vou colocar aqui. Então, o número que eu pôr aqui é maior que o outro número. E aqui o menor que. Então, eu estou comparando frações. Então, eu vou dizer qual fração é maior do que qual fração. Como é que eu vou saber? Eu vou olhar lá, aonde eu cortei o meio, que é essa figura aqui, e aonde eu cortei um terço, que é essa figura aqui. Em qual delas a minha representação, o meu pedaço é maior? Então, o meu pedaço é maior aqui no 1/2, né? Se eu pegar e comparar, eu consigo colocar o 1/3 aqui e ainda sobra um pedacinho. Então, o meu 1/2 é maior que o meu 1/3. E assim por diante a gente vai fazer com todas as figuras, tá, gente? É importante cortar. Por quê? Porque eu preciso ver aquilo que está acontecendo. Fica mais fácil de eu compreender, fica mais fácil de eu aprender, tá bom? Eu espero que vocês consigam fazer as atividades. Gente, se tiver dúvida, os professores de vocês estão sempre lá para ajudá-los. Não passa aperto. Tá com dúvida? Professora, não estou entendendo o que é isso. Me explica. Você pode me explicar? A professora vai parar e vai te explicar. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Façam as atividades com carinho, com atenção e com muito amor, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.